Bom, vamos começar a nossa análise de hoje. Nós vamos explorar uma narrativa milenar que muita gente acha que é só uma daquelas historinhas infantis sobre um peixe gigante. Mas olha, na verdade, esse texto é um estudo de personagem super complexo e cheio de ironia. É uma sátira brilhante sobre o preconceito humano batendo de frente com a compaixão universal. Sim, a gente está falando da famosa e muitas vezes mal compreendida narrativa de Jonas. Para facilitar a nossa jornada, a gente vai dividir essa história em 5 atos bem cronológicos. Primeiro, a fuga para a Espanha. Em seguida, o ventre do peixe, depois o arrependimento de Nínive, a planta e a folha, e para fechar, a grande lição de misericórdia. Vamos começar pelo ato 1, a fuga para a Espanha, o profeta relutante. Imagina só a cena. Deus manda Jonas ir até Nínive, que era uma metrópole gigante e corrompida, para dar um alerta. Mas o que ele faz? Ele foge literalmente na direção oposta, e a narrativa ilustra isso como uma queda livre, tanto física quanto espiritual. Percebam que ele desce até Jope, depois desce para dentro de um navio em fuga e desce mais ainda para o porão desse navio, e lá ele apaga. Ele cai num sono profundo, bem na hora em que uma tempestade violenta começa a ameaçar partir o barco ao meio. E aqui a gente esbarra numa ironia simplesmente espetacular. Pensa comigo, o cara que supostamente é o homem santo, o profeta de Deus, tá lá dormindo completamente apático e rebelde. O capitão do navio, em pânico total, é que tem que ir lá acordar ele. Enquanto isso, os marinheiros, que eram pagãos, estão fazendo o quê? Estão orando freneticamente, remando com todas as forças para tentar salvar a vida de todo mundo. Quando o próprio Jonas diz que a única saída é jogarem ele no mar, e eles, super relutantes, finalmente fazem isso, a tempestade se acalma. O resultado disso tudo, os marinheiros pagãos é que acabam demonstrando um temor real a Deus, oferecendo sacrifícios e fazendo promessas. O que nos leva direto para o nosso ato 2, no ventre do grande peixe, uma pausa profunda. Assim que ele cai nas águas, a história não acaba. Longe disso. O texto diz que o Senhor mandou um grande peixe engolir o profeta. E ele fica lá dentro por exatos 3 dias e 3 noites. Esse tempo é fundamental. É como se fosse um isolamento forçado, sabe? Uma pausa extrema, física e espiritual, onde ele não tem para onde fugir a não ser encarar a si mesmo. Durante esse período, lá no capítulo 2, a gente encontra uma oração altamente poética. O relato é de uma experiência de quase morte mesmo, algo angustiante. Jonas conta que estava gritando lá do mundo dos mortos, com as águas quase sufocando e as algas marinhas enroladas na cabeça. Uma imagem fortíssima, né? E olha a ironia de novo. É só quando ele está literalmente no fundo do poço, engolido e quase morrendo, que ele resolve se lembrar de Deus. E só depois que ele reconhece com bastante atraso, diga-se de passagem, que a salvação vem do Senhor, é que Deus dá ordem e o peixe cospe o Jonas são e salvo na praia. Agora a gente entra no ato 3, o arrependimento de Nínive, uma cidade transformada. Pela segunda vez, Deus dá a mesma ordem. E dessa vez, Jonas engole o orgulho e obedece. Ele caminha um dia inteiro para dentro daquela cidade massiva. E o aviso dele gira em torno de um único número: 40. A mensagem foi devastadoramente curta e grossa. Em 40 dias, Nínive seria completamente destruída. Sem ressalvas, sem explicações adicionais, só isso. Mas olha como o cenário muda. A reação do povo de Nínive é imediata e absoluta. Eles acreditam na mensagem na mesma hora. O próprio rei toma umas medidas extremas para tentar evitar a aniquilação. Ele levanta do trono, arranca as roupas reais, veste uns panos grosseiros e senta nas cinzas. E a coisa vai em um extremo quase cômico. Ele decreta um jejum absoluto, sem comida e sem água, não apenas para os humanos, mas para os animais também. Pois é, até as vacas e ovelhas deveriam entrar no luto, orar com fervor e mudar de atitude. É aqui que a gente enxerga a continuação perfeita daquela ironia lá do começo. Fazendo um paralelo rápido, Jonas, que era o grande profeta, precisou de uma tempestade quase mortal e de passar 3 dias na barriga de um monstro marinho para finalmente decidir obedecer. Já os ninivitas, que eram vistas como o império mais cruel da época, se arrependem no mesmo segundo depois de ouvir uma única frase. Ou seja, o tal império do mal se mostrou infinitamente mais aberto à mensagem de mudança do que o próprio emissário de Deus. Isso nos traz ao ato 4, a planta e a folha, um profeta mesquinho. Quando Deus vê o esforço genuíno da cidade em abandonar o mal, ele decide não destruir Nínive. E é bem nesse momento que a verdadeira razão para aquela fuga do Jonas lá no começo vem à tona.
Ele joga na cara de Deus uma lista de adjetivos, dizendo que sempre soube que o Senhor era compassivo, misericordioso, paciente e bondoso. Gente, o Jonas estava espumando de raiva exatamente porque os inimigos dele tinham sido perdoados. Ele conhecia muito bem a natureza de Deus, e era justamente essa misericórdia divina que ele não suportava. A fúria dele atinge um nível tão absurdo que ele solta essa frase super teatral e dramática: "Para mim, é melhor morrer do que viver." O ressentimento do cara é tão desproporcional que ele simplesmente pede para a própria vida acabar só para não ter que lidar com o perdão alheio. Na sequência, ele sai da cidade e senta lá num cantinho, emburrado, esperando para ver se, quem sabe, a cidade ainda não seria destruída. Agora, presta atenção em como Deus constrói a lição final usando coisas muito simples: uma planta, um bicho e o vento. No dia 1, Deus faz crescer uma planta que dá uma sombra deliciosa para o Jonas, e ele fica radiante com esse conforto egoísta. Mas aí, no dia 2, Deus manda um bicho atacar a raiz da planta e ela seca na hora. Para piorar, bate um vento leste escaldante que deixa o Jonas quase desmaiando de calor. E o que ele faz? Mais uma vez, por causa de uma simples plantinha que secou, ele dá um ataque de fúria e diz que quer morrer. É uma cena quase cômica, um profeta querendo a morte por perder a sombra. Mas isso expõe de maneira genial a hipocrisia emocional dele. E assim a gente chega ao nosso ato final, a lição da misericórdia, a palavra final. Aqui Deus dá a cartada final para o profeta amargurado sobre quem realmente merece a nossa compaixão. E não estamos falando de um conceito vago, não. Para vocês terem ideia da escala do que estava em jogo, 120 mil. 120 mil crianças inocentes, sem falar na imensa quantidade de animais que viviam dentro daquela metrópole. Era essa a realidade. Então, a moral da história fica cristalina quando a gente coloca essas duas visões lado a lado. A pena e a raiva do Jonas foram totalmente direcionadas a uma simples planta, algo temporário que ele nem sequer plantou e que durou só uma noite. Em um contraste colossal, a pena de Deus se volta para salvar 120 mil crianças e animais em uma cidade inteira. Isso é um tapa na cara da nossa velha mania de guardar rancor ou de dar um peso absurdo a pequenos desconfortos, enquanto a gente falha miseravelmente em exercer um modelo universal e radical de compaixão. A nossa exploração de hoje vai chegando ao fim. E o mais fascinante dessa narrativa é que ela não entrega uma conclusão mastigandinha pra gente. Ela termina exatamente com essa pergunta que Deus faz para Jonas: com muito mais razão devo ter pena da grande cidade? Nós nunca ficamos sabendo o que Jonas respondeu. E isso é totalmente proposital. Essa pergunta em aberto atravessa os séculos e cai direto no nosso colo hoje. Faz a gente pensar: onde estão os limites da nossa própria compaixão? E no final das contas, quais são os preconceitos que a gente tem escolhido alimentar no lugar da misericórdia? Vou deixar essa reflexão com vocês.